Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É Marco França, que sócio fundador da Aldas. Hoje a gente está com o Daniel Pisano. Já trabalhou com a gente quando era mais jovem ainda, sem barba, uns 10 anos atrás. Sócio da Vurduri. Ele vai explicar um pouquinho o nome e a razão, a natureza do negócio dele já já. É um cara super bem formado, super viajado, super comprometido, transformando aí a parte do e-commerce. A gente vai ter o prazer aqui de entender um pouquinho mais essa brincadeira de inteligência artificial, que é um negócio que está na mídia, todo mundo fala, ninguém entende. Fala, meu amigo. França, obrigado por me receber. Boa. É um prazerzão falar com você de novo, depois de um bom tempo em hiato aí, né? Uns aninhos. Alguns aninhos. E, pô, um prazerzão aqui falar um pouco mais de tecnologia, falar do mercado de varejo, falar um pouquinho do que a gente está fazendo, história, experiência, o que aconteceu da gente depois de trabalharmos juntos. Vai ser legal. Espero contribuir. Então, a Vurduri, né? Explica pra gente o que... Primeiro fala seus 50 diplomas e depois a gente fala da Vurduri. Tá bom. Eu sou engenheiro mecânico formado. Sou formado pela Unicamp. Depois fui engenheiro por 2 anos. Falei, não é pra mim. Aí eu fui fazer um mestrado na Universidade de Bolonha, em economia. Fiquei na Itália há algum tempo. Decidi voltar para o Brasil e voltei para uma empresa que não sei se você conhece, chama Spring Wireless. Ah, conheço. E ali trabalhamos lá. Ali foi efetivamente um MBA, onde eu aprendi, tomei gosto por startup. Naquela época ninguém falava sobre startup, no começo dos anos 2000, né? Ninguém falava sobre startup, ninguém falava de tecnologia, principalmente aqui no Brasil. E tinha essa empresa que estava, cara, montando aquela dinâmica de startup, de virar à noite, de entregar, de fazer remendo. E, pô, foi uma escola ali, né? E acho que eu tenho MBA pela Getúlio Vargas, eu fiz um curso, agora eu moro na Holanda, eu fiz um mestrado também na Universidade de Utrecht em inovação e empreendedorismo. E sou um empreendedor, investidor anjo, montei 6 empresas como co-founder. O Julian é teu sócio também? O Julian é sócio de algumas delas. Boa. Então tá acompanhando algumas que deram certo, algumas que deram muito errado. Ele se ferrou bastante ali. Teoria do portfólio. Então, o Julian é um parceiraço aí de muito tempo, desde a época da Spring. Legal. E esse negócio que você comentou, muito interessante, né? Eu acho que a Spring, na época lá dos anos 2000, esse investimento em economia real estava iniciando, né, no Brasil. O banqueiro de investimento era basicamente o cara que comprava bolsa e título público. Lá o Pactual começou com os primeiros fundos deles lá. Uma das primeiras investidas foi a Spring, e o Pactual me colocou como diretor financeiro apontado. E lá na Spring, a gente entrou lá, faturava R$500 mil, né, por ano. E foi a maior concentração de gente inteligente que eu vi na minha vida. Eu nunca trabalhei com... Eu nunca mais trabalhei em outro lugar assim. Com outras pessoas do mesmo nível, tanto é que você vê aí no mercado onde cada um tá, né? Cada um foi fazer coisas, né? Então, um monte de gente espalhada pelo mundo todo. Ali foi uma experiência surreal. Bacana, de gente amiga, de companheirismo, de transformação, e foi realmente um negócio... Ficamos ricos, ficamos pobres algumas vezes também. Então ali foi uma boa experiência para todo mundo, né? Te confesso que esses anos de Spring foram os maiores de aprendizado. Sim. Né? Sim. Depois aplicar e tentar replicar. Às vezes não vai dar certo, mas a qualidade intelectual das pessoas é fantástica, né? Então aí, ainda bem, né? Ainda bem que a gente se manteve próximo. Exato, né? Os bons se atraem, né? Sem modéstia nenhuma. Legal. E explica pra gente aí o que é a semântica do Vurduri. A Vurduri é uma das empresas do meu portfólio. Eu sou um late founder nessa empresa. Eu tenho um cofundador que chama Jaime de Toledo. Ele é um responsável por produto, ele que desenvolveu a ideia a princípio. E a ideia vem muito tempo atrás, a história dele é interessante. Como que ele achou esse nicho.
Foi uma viagem que ele fez com a família para a Itália. E dentre as opções que ele tinha para comer com a família nos restaurantes italianos, ele tinha um restaurante no centro ali de Roma. E ele foi pesquisar sobre o restaurante e começou a ver um monte de avaliações negativas sobre o restaurante. E nesse ponto ele falou, cara, não tem o que fazer, a gente vai lá visitar, agora já tá tarde. É o que tá aberto? É o que tá aberto, é o que tá próximo. E ele disse que ele teve uma experiência fantástica. Assim, foi tudo que ele efetivamente estava buscando num restaurante italiano, numa região, aquela experiência italiana, né? E foi fantástico. Aí depois, ele falou, não é possível que tinha tanta avaliação ruim. Ele foi entender o perfil, o contexto das pessoas que estavam por trás daquelas avaliações. E aí ele entendeu que eram pessoas que estavam buscando coisas diferentes. Fast food, a região era turística, era muito turista americano, enfim, de fora que queria um trash food, um fast food rapidinho para aproveitar. Então, aí ele falou, porra, eu já estudo isso, né? Ele é um marqueteiro com especialização em psicologia. Ele falou, não, tem negócio nisso daqui. E aí ele falou, cara, o posicionamento desse conteúdo tá faltando contexto. Como é que eu faço para mudar isso? Como é que eu trago isso para facilitar a venda no que a gente tá tendo aí de lojas... O cara tá mal avaliado e isso. O cara é bom. Né? A Amazon trouxe esse padrão de avaliação de produto, né? Mas ficou nisso 15 anos. E aí ele falou, pô, tem essa sacada que tem um além. Como é que eu trago... Você coleta milhões de avaliações, mas como é que eu trago contexto para essa avaliação? Como que eu trato, né? Exatamente. Como que eu trato. E isso a gente está falando 2013, 2014, quando ninguém falava de AI, né? Ninguém falava de inteligência artificial. Ele já estava pensando em como manipular esses dados. E a partir daí ele entrou, estudou, juntou com uma turma. Eu conheci o Jaime numa das empresas que eu montei, depois que eu saí da Spring, a gente incubou a empresa dele. Ele começou o desenvolvimento do produto muito em teoria comportamental. Ele teve a sacada do social, que o social resolvia muito do problema contextual, de quem são as pessoas, como criar essa comunidade, como trazer pessoas com o mesmo perfil próximas e gerar esse conteúdo. A AI surgiu ali, né? Essa personalização. Ele foi estudando isso, conseguiu um primeiro cliente, que foi a Saraiva, e ele aplicou os conceitos e a validação na Saraiva durante anos para desenvolver o produto. E junto com a Universidade de Cambridge, o cara é bem cabeçudo mesmo, ele levou esses dados para desenvolver isso com a Universidade de Cambridge. Isso foi quando? Isso foi para 2015, 2018. O próprio AI também devia estar super embrionário, né? Sim. Porque, enfim. A gente começou. A empresa começou com traços de social proofing dentro das lojas virtuais para você melhorar o engajamento, mas não tinha nada de personalização, não tinha nada de tratamento de conteúdo, não tinha nada. Então a gente começou com isso para entender comportamento na jornada de compra com social proofing. E o que é o social proofing para a galera que é menos letrada? O social proofing é você mostrar que tem pessoas interagindo com aquele produto, que tem pessoas vendo aquele produto, tem pessoas comprando aquele produto, tem pessoas que querem aquele produto. Então você mostra, através de perfis sociais que são atrelados àquele produto, que você tem dinâmica. A atividade por trás daquilo ali. Isso. Né? E como que isso... Ele chegou a usar alguns caras mais clássicos como a Amazon de comunidade para esse tipo de paralelo? Ou... A Amazon sempre foi um benchmarking ali, principalmente para como tratar conteúdo. Né? As avaliações, perguntas e respostas, sempre foi um benchmark para fazer esse tratamento de conteúdo. Mas no começo não tinha ninguém fazendo, e isso que me chamou a atenção na época, como um potencial investidor. Ninguém falava da prova social dentro de uma loja virtual. Sim. Isso estava acontecendo, né? Estava saindo o Instagram, o Facebook estava evoluindo. Foi tudo junto, né? Foi tudo mídia junto. Nascendo,
Foi tudo entender junto. como é que o comportamento de E o mídia cara tava conhece. vislumbrando isso dentro da loja, do canal direto de venda das marcas. E falei, pô, aí tem negócio, né? E aí ele contou essa ideia, a gente incubou ele desenvolveu o produto, teve um hiato de algum tempo. No momento que eu tava mudando pra Holanda, ele voltou pra mim, a gente sempre teve uma relação muito próxima, falou, ele me chama de Pisano, né? Todo mundo me chama de Pisano. Pisano, cara, o produto tá pronto, cara. Vamos tentar sair pro mercado e arrebentar? Na época, a Saraiva ainda não tava numa RJ, né? Então a Saraiva era um grande cliente. Pagava pouco, mas era um grande cliente. E a Saraiva arrebentava no SEO em relação à Amazon, que tinha acabado de entrar no mercado. E os livros da Saraiva indexavam melhor no Google do que a Amazon, que tava bombando, né? Ficou muito maior, muito rápido. E aí a gente já tinha algumas validações no mercado, índice de conversão maior, aí a gente começou a usar isso daí para atacar o mercado brasileiro na época. Só que eu tava de mudança pra Holanda. Eu falei, cara, eu entro de cabeça, mas a gente vai internacionalizar essa empresa. E aí foi quando eu entrei de cabeça mesmo. Foi quando? Isso foi em 2018, começo de 2019. Aí virei um sócio fundador, né, um pouquinho mais pra frente. E ajudei a gente a levantar as rodadas de investimento lá fora, são investidores internacionais. E conquistar mercado lá fora, né? Hoje a gente já tem cliente fora do Brasil. Pode falar os países? A gente opera hoje em 4 países. Então tem Brasil, Portugal, Espanha, Holanda e agora começando Estados Unidos. E o que desse aí é ferramenta que ela acabou sendo madura e você tem acesso, trabalha a sua inteligência em cima dele, e o que foi construído com a IP de vocês? O que é próprio, o que é... 100% próprio. Quando o Jaime foi para Cambridge, ele começou a desenvolver essas técnicas de como engajar as pessoas para a gente se transformar numa plataforma de engajamento. Então, numa plataforma de engajamento, você tem que ter métricas de engajamento. Isso é um dos itens fundamentais que a gente tem no nosso KPIs, é como eu engajo. O que é métricas de engajamento para nós? É quantidade de conteúdo gerado, é quanto que uma pessoa gera a prova social, quantas pessoas entram na rede e na comunidade que a gente cria para a marca, qual a qualidade do conteúdo que está sendo gerado. Então, tudo isso, todas essas métricas que a gente colocou de engajamento, elas geram, um círculo virtuoso. Engajamento gera melhor conversão, que gera, por sua vez, melhor conteúdo, que gera melhor performance em SEO. Então, ele estava estudando tudo isso lá em Cambridge e a gente estava modelando os algoritmos para entender no ponto e vírgula ali, como que a gente poderia melhorar a indexação, 0,1% de conversão toda semana. Então, esse foi o trabalho que a gente foi fazendo, e eu tenho que agradecer bastante a Saraiva, porque a gente teve um banco de dados, uma comunidade que a gente criou lá na Saraiva de mais de 1 milhão de pessoas na época. Você imagina um banco de dados desse, que a gente gerando os algoritmos, e aí a gente criou o IP. Então, o nosso IP hoje é nosso, são algoritmos nossos, a gente já criou a inteligência em cima disso. E na migração da empresa para sair do Brasil e virar uma empresa que a gente ataca globalmente, mercado global, mas com uma holding holandesa, o IP hoje está protegido lá, né? E o que você, por exemplo, eu quero ser um cliente teu, né? E qual é o tipo de investimento que eu tenho que fazer, né? E em quanto tempo eu consigo perceber essa melhoria de jornada? Pô, super legal essa pergunta. A gente tem um grande problema hoje pra gente é evangelizar esse mercado, né? Nem todo mundo tá convencido que a prova social, que o social commerce, como a gente adotou ele, né? Hoje todo mundo aposta no social commerce direto na rede social. As marcas vão lá e tentam vender através de influencers, através do perfil no Instagram, eles tentam vender ali. Por quê? Porque ali traz a contextualização e as pessoas estão ali em voltas de pessoas que elas confiam, que elas sabem os gostos, que têm os mesmos valores. E desdobramento disso, se ela gosta, eu gosto dela, então eu consumo o que ela gosta. O que ela fala sobre esse produto tem mais impacto, autenticidade do que a marca. E, na verdade, a marca usa isso daí. A gente trouxe essa dinâmica para dentro da loja. Essa contextualização, né? Então, a gente teve que
tem um trabalho forte de evangelização de que o social que deu certo na rede social dá muito certo dentro da loja virtual. Com essas 3 métricas que eu falei para você, de conversão, engajamento e performance, principalmente de SEO. E esse é o nosso papel agora, de engajamento. Para responder a pergunta de o quão fácil é isso, acho que a barreira mais difícil é você tirar esses mitos da cabeça de um gerente de e-commerce, um diretor de e-commerce falando, cara, o social, essas interações, esse dinamismo que existe na loja, ele é benéfico para a minha conversão? Existe hoje muito preconceito nesse sentido, não sei se é um preconceito, mas é um estigma de que trazer distração na jornada de compra é um problema. E a gente tem várias métricas. Se vocês entrarem no nosso site e buscarem no blog, tem vários cases de vários clientes, como Centauro, Mideia, Grupo Único lá, mostrando o nível de conversão que a gente atinge. E em quanto tempo? Eu consigo perceber melhoria em 3 meses, 6 meses? A gente começou, pra você ter uma ideia, né? A gente começou a atacar o mercado brasileiro com pilotos de 2 meses. Hoje eu já não preciso mais dar piloto. Você já tem histórico, né? Eu já tenho histórico, mas na primeira semana a gente já consegue mostrar algum tipo de ROI. Por exemplo, se uma empresa já tem uma ferramenta lá que gerencia conteúdo do usuário, é uma ferramenta de avaliação, etc., a gente migra esses dados para a nossa ferramenta. Os nossos algoritmos, a inteligência, ele já identifica dessa base de dados quais são as melhores experiências em termos de perfil social, em termos de qualidade de texto vendedor. Sabe aquele texto que realmente te convence? Em palavras-chave que melhoram o SEO. Com conteúdo que a gente não pegou. Não foi a gente que coletou. Foi uma outra ferramenta, o nosso concorrente, que coletou. Só que ele não extraiu nada daquilo ali, né? Não, ele não fez nada. Ele estava... Geralmente a ferramenta ela ordena de uma forma cronológica, né? O mais relevante ou com mais curtidas. A gente tem milhares de variáveis que a gente analisa ali para falar, cara, essas 3 avaliações aqui, que é o que uma pessoa vai ler para decidir se vai comprar ou não, essas 3 aqui são as que melhor vão impactar esse indivíduo, o França, nessa... E o França, para mim, é o melhor tipo de indivíduo para esse tipo de produto ou serviço, porque esse cara que realmente compra. O resto pode ser um comprador randômico, não é exatamente a figura da minha marca, né, da minha loja. Eu posso também trabalhar nesse nível de dizer, cara, eu vou trabalhar esse perfil socioeconômico, porque esse cara, de fato, é o cara que mais se identifica comigo e, portanto, é o que mais consome, é o que eu respeito mais como crítico do que eu quero dar de serviço, né? Uma colocação, mal comparando, mas aqui como leigo, né? Porque a minha área é governança e finanças, né? Às vezes você vai comprar, por exemplo, um vinho num aplicativo. Né? O cara que entende não vai no aplicativo. E o cara que vai no aplicativo não gosta de pagar caro. Então você tem, quando você olha preço em aplicativo de vinho, o que acontece? O vinho caro, por mais que ele seja bom, a galera adora rifar, porque tu não tem desconforto de pagar caro o vinho. E o vinho barato, como é o vinho que a pessoa pode pagar, você tem um volume de gente que é o que dá para pagar, e além disso, a pessoa está começando a carreira de tomador de vinho, então você tem distorções baseadas em preço. Se eu fosse pegar, por exemplo, um conhecedor, ele ia avaliar aqueles vinhos de uma forma absolutamente diferente. Então, eu estou procurando um vinho, me baseando numa avaliação de um monte de gente que não entende do vinho. Então, o que está faltando aí? O que está faltando aí? Contexto. É como você traz conteúdo de pessoas que têm o mesmo contexto, o mesmo valor, os mesmos conhecimentos sobre vinho pra que poder você fazer tem. Sentido. Exato. Cara, perfeito o vinho. A Evino é nosso cliente. Vou dar um exemplo aqui. Perfeito. E foi uma das melhores, assim. O Ari é um dos sócios lá e poxa, quando a gente falou, cara, eu quero criar uma comunidade de apaixonados por vinho, e a nossa solução acho que faz todo sentido. Porque eu sou um consumidor árduo, né? E, pô, eu sei o gosto das pessoas do meu entorno. Então eu sei, França, qual é o vinho que você gosta. E geralmente eu gosto do seu vinho. Do vinho que você gosta, eu também gosto.
Então, tudo que você falar sobre aquele vinho tem um peso maior para mim. Então, por que não uma ferramenta que realmente personalize, prioriza avaliações de quando a gente tem uma relação? Você conhece a piada do agricultor? Ele vai me cobrar um dízimo sobre isso porque eu sempre falo dele. A gente tem um cliente muito inteligente, muito sábio, que ele fala assim, se você quer conhecer uma pessoa, pergunta para ela o que você já sabe. A maneira como ela vai falar do que você já sabe vai indicar o que ela é, quem ela é, né? Então, um pouco você. Para mim, para mim. É isso aí. Né? Então, acho que essa questão... Essa é uma teoria comportamental que a gente usa. É exatamente isso. É contextualização. E um outro negócio também que eu vi como consumidor mesmo, eu morei nos Estados Unidos 5 anos, de 2016 a 21, e lá a gente acabava viajando com a molecada e tal, final de semana, e lá tinha uma coisa muito ruim da parte da avaliação, que é o seguinte, você ia no hotel, aí tinha uma goteira, uma barata no teu quarto. O que o cara fazia? Desculpa, tá aqui $100, vou resolver, dá pra você avaliar a gente bem? Aí você fala assim, bom, e aí ele ficava esperando você avaliar, você podia até dizer que teve problema e corrigiu e tal, depois você avaliava e te dava o dinheiro. Então, esse tipo de comportamento, ele tá... não funciona mais. Ele tá, né, distorcendo um volume de avaliações porque você teve um preâmbulo aí que foi, cara, eu vou corrigir, não é nenhuma sacanagem, mas eu tô te incentivando com uma diária a mais, ou com um almoço, ou com um dinheiro mesmo, para você botar panos quentes no que aconteceu, e você acaba criando grandes distorções no negócio. O outro negócio também que eu também percebia, ainda que eu seja, como eu te falei, né, eu sou mais hardcore em finanças, para mim você tem 2 perfis muito clássicos, que é o que odeia e o que adora. Então, assim, como que eu faço a média entre o que odeia e o que adora? Porque também são perfis dentro da curva de distribuição, né, que não comportam a média. Né? Se eu somar a cabeça na sauna com o pé na área de esqui, não vai dar uma média razoável. Né? Então, como que essas coisas que aconteciam, essas distorções, como que eu consigo expurgar esses efeitos no meu trato da parte social e do e-commerce? Cara, é uma coisa que a rede social ela resolveu fortemente de trazer essas pessoas para um contexto de exposição, eles dão um palco, então gera uma autenticidade, né? O que a gente está falando aí é muito de autenticidade. O conteúdo autêntico, para não ter esse problema, por exemplo, do cara meio que, né, te pagar por uma... Te incentivo, né? Por uma boa avaliação. Existem várias formas com AI hoje, principalmente, de você burlar isso, né? A regulamentação é uma coisa que a gente pode de burlar, que você diz de você tirar a burla ou de burlar? Os dois lados, assim, né? Então, como que a gente tenta resolver isso? É mais com contextualização de pessoas mesmo. Trazer um perfil autêntico, com uma experiência autêntica, e vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você falou de vinho, né? A gente tem uma experiência de um vinho que foi super mal avaliado dentro da loja. Era um vinho doce, um usuário. Você percebe? A entendeu que é uma experiência autêntica, porque o cara meteu o pau no vinho, mas não foi ruim. Ele só falou, cara, é um vinho ruim que eu não tomei e joguei no ralo. E o contexto social... Ele foi sincero. Foi sincero. Ele não estava sendo pago pelo concorrente. E a gente evangeliza, que também é um outro estigma do varejo, cara, eu não quero ter avaliações ruins. Isso tira a sua autenticidade, né? A gente tem estudos. A gente lançou um e-book agora e tem vários estigmas que a gente ataca. Esse que eu falei, por exemplo, de distração com o social dentro da jornada de compra, dentro da loja. Esse é um outro estigma que a gente fala de avaliações negativas geram conversões negativas. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. A gente tem... E por que não é? Tem estudos acadêmicos que a gente usou para fazer alguns artigos que fala que é melhor você ter uma avaliação negativa do que não ter avaliação. A conversão é maior. Ah, não, sim. A sua indiferença é pior do que a sua reclamação. É pior.
vou dar um exemplo agora de esse do vinho que eu tava te falando. Então, o cara foi lá e avaliou negativamente o vinho, e a nossa experiência e a prova social, o que a gente traz para a mesa é que um outro usuário que estava nessa rede, que já experimentou esse mesmo vinho, que estava talvez numa mesma localização que esse cara que meteu o pau, ele simplesmente falou, olha, entendi, é um vinho doce, ele é melhor utilizado para assim, assado. Para uma sobremesa, por exemplo. Eu que gosto de vinho doces e para combinar com uma sobremesa, etc. Gosto dele. Na mesma... E a nossa AI identificou isso, é uma puta experiência, um social proof animal. Prioriza isso, identifica esse perfil dessas pessoas. O que cara fez mau uso do vinho, né? No final das contas, exato, dando esse exemplo, contexto, ele fez mau uso. Ele não tinha contexto. Né? E aí, a gente, analisando as nossas métricas lá de conversão, a gente viu que começou a vender mais. Simplesmente contextualizando aquele conteúdo que estava lá, expondo. Teoricamente, se fosse uma empresa que efetivamente não quisesse expor essa coisa negativa, não ia estar lá, não ia ter essa resposta, não ia ter um aumento de conversão e não ia gerar essa autenticidade que o conteúdo pode trazer, entendeu? Entendi. Aí voltando um pouco pro que você faz, né? Você falou de várias marcas importantes que você no Brasil e lá fora atendeu. Se eu sou um cara pequeno e médio empresário no Brasil, eu consigo pagar o teu serviço? Claro. A gente Tem algum tipo de segregação no sentido de... Não tem segregação. A solução ela é um software as a service, é fácil de instalar. Então a gente instala em qualquer tipo de plataforma de e-commerce. É uma instalação que acontece dentro da loja virtual. Então a gente tem clientes gigantescos usando o VTEX. E é sempre consumer no final. Eu estou sempre falando com o consumidor varejo no final. 100%. Sim. E tem clientes menores usando outras plataformas menores, Magento, etc., Shopify, que instalam nossa solução e conseguem operar. E ele integra com a Magento, por exemplo. É uma instalação via script super simples, né? Como você faz um tagamento de Google Analytics hoje, é uma instalação super simples. Então não tem uma complexidade técnica tão grande para instalar. E falando em ROI, né, a gente já consegue ver melhores desempenhos no dia zero. Se já tinha conteúdo, só com a hiperpersonalização que a gente traz, a gente já consegue ver conversões. Vou dar um exemplo real que a gente tem de uma grande rede de farmácias. Ela tem 2 marcas trabalhando, 2 marcas com o mesmo portfólio de produtos. A gente começou a trabalhar em uma das marcas, a marca que tem menor audiência, e a outra marca, ela estava com o nosso concorrente, que estava na... É o mesmo portfólio no mesmo preço? Exatamente replicado, só que em diferentes a maçã marcas. De R$1 aqui e a maçã de R$1 ali. Exatamente, só que esse concorrente nosso, ele estava nas 2 lojas, a gente trocou ele Tirou. Em uma loja, numa loja que tem menos audiência, e a gente comparou durante 6 meses a diferença. O resultado é que a gente está com as 2 lojas agora, né? As 2 lojas estão usando a nossa ferramenta e no primeiro mês a gente já vinha ganhos de SEO e ganhos de conversão da ordem de 40%. Na outra, que usava o conteúdo que era o mesmo que estava aqui. E o conteúdo pago, que às vezes ele de forma indireta ajuda no não pago, também estava igual? A gente ajuda muito o não pago. Quando a gente, assim, como eu te falei, né? A gente tem 3 métricas fundamentais que é a espinha da nossa solução. É o engajamento, que a gente mede conteúdo, criação de comunidade, social proofing. É a conversão, o quanto a gente traz de receita. Então hoje, por exemplo, cara, a gente tem, você entrar lá no site, você vai ver que a Midea estava dando mais de 100 vezes a Midea a empresa que vende eletroeletrônicos, né? China. Deu mais de 100 vezes o ROI do que eles investiram versus o que a gente trouxe de faturamento incremental. Então, conversão e performance de SEO. Então, a gente ajuda muito na performance de SEO porque, cara, o Google, ele indexa baseado em alguns, o que a gente chama de avaliação, o que a avaliação entrega, né? Os dados que estão estruturados ali naquela página de produto,
como que a gente entrega isso pro Google falar, porra, ó, tem bastante coisa aqui que é interessante. Só que eu pego 5. Quais são as 5 melhores que você vai me mandar? E aí o pulo do gato é que a gente acha essas 5 para indexar melhor. Então a gente ajuda muito. Esse é um custo que a gente chama de oportunidade. Eu não trago no bolso da marca, né, da loja, eu não trago. Mas é o que o cara deixa de investir para conseguir o mesmo resultado. Sim. Você salvou. Você pode estar aumentando receita ou salvando despesa. Exatamente. Que também, no final, a matemática. Que é o no-brainer de qualquer empresa para comprar qualquer solução. Exato. Ou você dá Mais aumento de receita, venda, exato. ou você reduz custo. Ou me dá eficiência de custo. Ou você reduz custo. A gente faz os dois. Olhando aí o AI hoje, que todo mundo está falando, até da sogra ao presidente, todo mundo fala isso. O AI hoje, né? Você consegue trabalhar AI provido por terceiros e botar a sua capa de inteligência em cima. E, sei lá, 4 anos atrás, ninguém falava de AI no jornal. Como é que você vê esses dois momentos do AI e como isso facilita o teu roadmap de produto, por exemplo? Cara, a gente já vem trabalhando com inteligência artificial há algum tempo. A propriedade intelectual é nossa dessa inteligência. A gente usa bastante livraria que está aí disponível. E a nossa AI generativa, quando a gente fala em gerar coisas baseado nesses feedbacks, é o novo passo para a empresa hoje. Hoje, a gente já validou que social proofing, hiperpersonalização e contextualização desses conteúdos que são gerados é o mais barato. Então, no teu roadmap... Isso daí a gente já validou. Agora a gente está num outro passo. É assim, cara, eu tenho toda essa base de dados aqui. Quais são os problemas que eu consigo resolver com essa inteligência que a gente já tem? E como é que eu posso trazer esses novos desenvolvimentos que estão acontecendo lá fora, de AI generativa, enfim, para atender uma dor que é forte, por exemplo, no modelo de marketplace? Né? A gente tem, por exemplo, vou dar um outro exemplo aí de um cliente nosso que é a Centauro. E todo marketplace tem essa dor, como que você faz o seu seller vender mais. Né? A gente usou muito a nossa inteligência para entender os pontos de deficiência, entender pontos de eficiência que a gente tem no modelo de marketplace. Então você tem, vou dar um exemplo ali na Centauro. Você tem a Centauro vendendo um produto da Nike, da Adidas. Você tem a Adidas, a Nike vendendo esse mesmo produto. E você tem outros sellers vendendo esse mesmo produto. Cara, por que existem conversões diferentes no mesmo produto, no mesmo canal de venda? E às vezes mesmo preço. Mesmo preço. Talvez aonde tem uma conversão menor, o preço é menor. A gente analisou o preço também. Então a gente usou nossa inteligência para entender o que estava acontecendo ali. E aí, e que gerou um novo produto nosso, que a gente vai lançar agora, um novo produto do Portal do Seller, para justamente fazer isso, gerar insights de conteúdo que a gente pode trazer para a página do produto para resolver dores, por exemplo. Ali a gente identificou que o problema era descrição, catálogo descritivo do produto. A Centauro tinha todo um trabalho para melhorar os dados, a descrição, posicionamento do produto, e os sellers subiam informações insuficientes. A gente identificou isso na nossa solução, gerou insight e começou através das nossas ferramentas que estão instaladas na Centauro, a gente começou a dar informações, ou sugerir informações que poderiam ser colocadas ali na parte de interação com o usuário que resolviam, ou pelo menos diminuíam o impacto daquele problema do catálogo. Vou te dar o número, 19% em média de conversão a mais nesse seller ou nesse fabricante. E o que desse processo, né? Olha, o conteúdo tem hiato, tá fraco, eu preciso melhorar para que o Google também perceba a relevância disso, ou o cara compre mais, porque uma coisa puxa a outra, né? O que disso você já pegou de forma automatizada e o que disso o teu time intelectualmente teve que
que depurar, né? Ou ele teve que trabalhar isso na ferramenta de AI, ou ele depurou isso pegando o dado. Até onde está a inteligência humana nessas discussões? Porque tem uma parte meio estratégica de posicionamento. Você lá atrás identificou 3 grandes pilares para atacar, né? Eu entendi que se eu atacar tal coisa, eu diagnostico bem meu cliente. Beleza. Como que eu melhoro aquilo? Né? Em que grau aquilo é ferramenta minha que eu vou fazendo, deixando meu IP mais robusto? O que é time meu intelectual, já entendendo, né? O médico já renomado, ele já sabe que vai olhar o cara e já vai dizer, olha, é aquilo outro. O que é gente, o que é capital humano e o que é ferramenta, que no final das contas é capital humano impregnado naquela ferramenta, né? França, essa é uma discussão, cara, de horas ali, que tá rondando esse universo de inteligência artificial. Hoje o conhecimento é grátis e acessível, né? Todo conhecimento é grátis e acessível e tá aí. Por enquanto. E cada vez mais, né? E qual que é o papel do ser humano nesse novo contexto? O Jaime, meu sócio, ele estava em Londres na semana passada, justamente em Oxford, debatendo isso, pra você ver como a gente é nerd nesse sentido. Mas assim, tem dentro do nosso desenvolvimento, a gente já tem automatizado muita coisa, cara. Vou ser bem sincero, assim, muitos dos nossos processos hoje, a gente já usa inteligência artificial, nosso IP ou de terceiros, pode automatizar muito o processo. Esse caso da Centaur, por exemplo, a gente teve que ter um intelecto para... Pô, você tem um monte de dados, a nossa ferramenta não está treinada para esse tipo de estudo, mas ficou treinada. Porque tinha um cara sênior com cérebro. Tinha um cara sênior, tinha, né? Hoje, assim, o cérebro, ele diminui o tempo. Mas o cérebro, ele está sendo substituído, talvez, para diminuir ainda mais o tempo. Talvez você não precise de tanto cérebro. Ou de tanto tempo. Mas Esse eu não vou ponto. deixar de ter o cérebro, né? Porque no nosso caso ali, a gente teve que ter o cérebro para poder treinar do jeito que a gente tem que ter... gerar. E isso gerou uma nova ferramenta. Gerou um novo business pra gente. Então o cérebro ali foi, isso daqui, cara, é fantástico. A gente vai lançar uma ferramenta para ajudar a seller a vender em marketplace. Uma coisa que eu fico filosofando de vez em quando com o nosso amigo Julian, nosso sócio de longa data, é o seguinte... o AI, o machine learning que seja, todos os algoritmos, eles estão aí para encurtar essa parte onde a gente acha complicado, vai ser com consumidor de cérebro e tem uma porrada de coisa random que eu tenho que fazer isso, categorizar e ver comportamento e sair com resultados típicos em cima de situações típicas. Maravilha. Só que se eu tiver uma situação na companhia que eu só tenho gente júnior, quem é que vai treinar e capacitar essas coisas porque ela vai cuspir resultado, e eu não tenho. Isso me faz me lembrar um pouco o meu pai, engenheiro civil, super old school abaco, e já falecido, e lá na época começaram a ter uns programas lá para fazer pilar e fundação, e o nego parametrizava e cuspia o resultado. O pepino é que quando aquilo cospe um resultado, eu já faço projeto executivo de fundação e pilar há 20 anos, quando cuspe um resultado errado para mim, eu vou olhar e vou dizer, olha, a dimensão desse pilar está errada. Alguém parametrizou errado isso. É óbvio que está errado, porque eu já fiz isso na mão. Quando eu tenho um ambiente que eu estou pegando um pessoal que está vindo, que está nascendo, impregnado de tudo isso, com uma preguiça de pensar, e obviamente que não é uma regra, mas é uma direção, eu preciso ter alguém mais sênior olhando o resultado para criticar e corrigir aquele movimento. Então, fazendo a comparação lá com ele, estava vindo uma nova geração de engenheiro que o cara não fez o cálculo no papel, portanto, não entendia que o tamanho lá do pilar era 15 por 12 e não era 9 por 8, porque 9 por 8 o prédio ia cair. Né? E o cara que tinha feito 15 por 12 fez 50 vezes, portanto, ele chega para o cara e começa a explicar para ele, e, portanto, aquele cara então começa a ganhar uma massa crítica que, ao usar o programa, ele também vai aprendendo. Né? Então, como que vocês internamente convivem com esse ambiente de cabelo branco, né, e turma jovem e programador, porque eu tenho que ter essa dinâmica sempre rodando, senão eu não tenho check and balance da cuspida de resultado que eu tenho desses algoritmos. Né?
Excelente pergunta também. Cara, a gente é 100% automação, cara. A gente, o que puder fazer de automatizar e não depender de cabelo branco vai acontecer. Já é assim há muito tempo. A empresa nasceu nessa ideia de automatizar e reduzir recursos. Obviamente que tem toda essa parte, hoje a gente gasta muito tempo treinando e entendendo, principalmente dos fundadores, né, esse pessoal com barba branca e cabelo branco, como é que a gente gera esses negócios e como é que a gente gera esse valor e treina o que a gente tem de capacidade de inteligência para fazer um negócio rápido. E a tendência é que a gente precise menos e menos desses cabelos brancos no futuro. E já está acontecendo. Então, esse novo produto que foi o Portal do Célia, que veio gerado em cima dessa IA generativa, etc., a gente desenvolveu desde da análise, pesquisa, até colocar no mercado, foi, cara, 6 meses. Foi rápido. Não, com a equipe que a gente aumentou em uma pessoa. Então foi muito rápido. E foi muito rápido pra gente validar resultado, que era muito mais difícil. E era muito mais tempo. Então, assim, eu vejo, a gente vai usar o máximo de automação possível. Por outro lado, ainda existe, cara, tudo que a gente pode ofertar pro mercado, você sabe melhor do que eu, o mercado nem sempre está preparado ou utiliza. Ou consegue utilizar as informações e o que a gente gera de valor. Ou às vezes o cara também tem um certo preconceito de dizer, olha, tá, tô aqui falando comum, não tô falando da tua empresa, né? Tá automatizado demais, tem que botar alguém para fazer o check and balance desses resultados aí. Ainda em que pese que o teu empirismo vai dizer, cara, a evidência tá aqui, então, independentemente de ter mais ou menos cabeça branca, eu melhorei 19%. Se de repente com a cabeça branca melhoraria 21%, mas o fato é que com ou sem gente, eu peguei o teu status quo e joguei ele para um caminho melhor. Né? A gente tenta facilitar muito como entregar esses dados para quem está do outro lado da mesa. Para o cara entender valor, entender como funciona. E é aquilo que eu te falei, cara. A gente tem que evangelizar, um negócio muito novo. É um negócio que às vezes cria uma certa resistência. Porque o cara, ou ele não utiliza, ou ele não sabia nem que ele podia mensurar esse tipo de coisa. Quando a gente está falando de comunidade dentro de uma loja virtual, eu consigo coletar dados que eu só tenho na rede social. Mas o Instagram não vai fornecer para uma marca qual que é a relação. Quanto que um usuário influencia o LTV, o Lifetime Value, de outro usuário. Quando a gente cria uma comunidade lá dentro da loja, a gente consegue mensurar isso, né? Só que nenhum varejista hoje, nenhuma loja faz isso. Né? A gente tem uma discrepância, acho que isso é muito importante. A gente tem uma discrepância do que hoje a tecnologia pode entregar e o que o cara efetivamente vai utilizar. Porque ele tem medo de usar ou ele tem ignorância em entender o que ele pode buscar? São vários fatores. Depende muito da maturidade de cada cliente. A gente tem clientes fantásticos ali que já, cara, dá aula em como eles medem conversão pra gente. Então a gente usa esses caras para montar justamente esses dashboards que a gente tem e facilitar a vida do cara e falar assim, olha, a gente criou esses dashboards, eu tô mostrando uma conversão para você 4 vezes maior porque eu medi dessa forma. E comparei com a ferramenta que você usa para medir conversão, seja o Analytics, Google Analytics, o que for. Então você tem que gerar autenticidade também nos resultados que você tá entregando. Você também tem que convencer o cara. Tem que convencer o cara. Às vezes o cara nem sabia que ele poderia medir aquilo lá. Né? Então é um processo de evangelização. E a AI, ele vai facilitar esse tipo de coisa. Análise de dados, a facilitar o desenvolvimento de ferramentas que ajudem especificamente aqui no varejo, a encurtar tempo, a melhorar performance, a reduzir custo, de uma forma mais simples para o cara que talvez não seja tão cabelo branco. Tão sofisticado. Entendeu? E como é que você vê a questão de proteção de dados quando você começa a trabalhar
tanta informação de comportamento e se você conecta ou não com, né, quando você começa a criar a tua própria rede social no canal do cara, até acho que alivia um pouco esse ambiente, né? Mas como que você vê... Não alivia, cara. Agora tá piorando. Regulamentação, cara, tá... Assim, a gente trabalha em diferentes mercados globais, né? Então, a Europa, por exemplo, com o GDPR, a LGPD na Europa, bastante restrita, né? Então, a gente tem que estar compliance lá e, consequentemente, a gente está compliance aqui, compliance no mercado americano. E ano passado saiu a primeira regulamentação de AI na Europa. Eu tô inserido ali no mercado super tecnológico que é a Holanda e tá pipocando essas discussões. A regulamentação de AI tá forte. A regulamentação de conteúdo gerado por usuário e como utilizar os dados de usuário tá ficando cada vez mais forte. Então, essa é uma preocupação fortíssima que a gente tem na empresa. Hoje, o varejista, ele é passivo de tomar multa. Você acha que vai, na Europa está um pouco mais avançado, você acha que vai chegar a um ponto daquela informação ser vendável pelo usuário e você só vai poder usar comprando? Tem que regulamentar. Porque tava o carnaval, né? Tem que regulamentar, que é fato. Isso vai ter que regulamentar. E aí talvez vai encarecer esse processo como um todo e Satislive, né? Mas aí, de fato, aquele é um ativo do indivíduo, né? É um ativo do indivíduo. Não é de graça. Mas essa lei, assim, já existe há algum tempo, né? Agora, o que tá reforçando é como que você vai medir, como você vai penalizar e cobrar para todo mundo estar compliance com essa lei. Exato. Como que eu cobro ela e, eventualmente, como o consumidor surfa essa monetização da sua informação, eventualmente. Pra você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa dos mercados europeus e tem um instituto francês que analisou conteúdo gerado na França, principalmente dos marketplaces franceses, cara, Carrefour, Fnac, etc. E lá eles estimam que 55% das avaliações que são publicadas, né, principalmente por causa de sindicância, né, plataformas trazendo de outros lugares, etc., são falsas. São avaliações falsas, mas a metade é falso. Cara, e com AI, imagina o poder que existe para alavancar isso. Tem que regulamentar Sim. e tem que ter mecanismos para você gerar autenticidade e saber quem é o dono do negócio. Do conteúdo de verdade, né? Vira uma brincadeira meio de Olimpíada, né? Tem o doping e tem o antidoping, né? Então tem o AI que está tentando validar se é de verdade. E vai ser uma briga constante. É uma briga constante. Vai ser uma briga constante. Mas o papel é como que você coloca isso de uma forma que não prejudique o ecossistema, né? Como um todo. Como um todo, né? Quem que é o prioritário ali? É o consumidor? Quem que vai ser... Quem que vai ser a pessoa que vai ser... Se eu engessar como um todo, quem perde, né? Perde a loja, perde o consumidor. Exato. Então ele perde informação para ele, a loja perde venda, mas ao mesmo tempo, né? Mas a restrição que eu vejo, aonde eu tô inserido lá na Europa, é uma tendência de restrição, de punições severas, já está acontecendo, na Holanda já tem alguns marketplaces que tomaram algumas multas por divulgação de conteúdo, etc. E o reforço, ali é uma demanda do consumidor, o reforço de regulamentação e proteção de dados. Nesse caso aí do marketplace, você acha que foi dolo ou ele mesmo, ele comprou gato por lebre ou foi dolo dele? Ou tem os dois? Porque muitas vezes eles não... Ou ele eles fazem vista grossa. Faz vista grossa. Eu acho que sim, tem muita tese, muita pesquisa mostrando que existe problema. Vale a pena o cara olhar pra dentro e falar, cara, porra, deixa eu ver isso daqui, né? O problema é que ninguém ia lá auditar, né? Não ia auditar e também vai ter investimento associado, eu também posso ter que gastar dinheiro com outras coisas na companhia. Exato, e eu vou priorizar outra hora. A multa talvez entre ali naquela parte de despesa ali no... Fica ali no outros, quando vier eu resolvo, porque eu preciso tocar outras coisas. Agora já fica maior, né? Legal. Então a gente tá vendo vai chegar, aqui já está acontecendo, a gente tem uma demanda, a gente tem alguns clientes que são europeus, principalmente, né, ou japoneses, etc, a gente tá numa negociação final, que a gente passou por uma due diligence, cara, de
4 meses. E Falando de dados, o que é, o que a gente coleta, dados sensíveis, o que a gente faz com dados, cara, tive que justificar você até o que eu almocei. tomou uma sabatina. Foi. E o mercado precisa se preparar para isso. Como é que você vê aí, a gente está entrando nos minutos finais, fazer um bate-bola, sensacional aí o teu conhecimento. Como é que você vê o que é o varejo nos próximos 5 anos? Como é que você está vendo ele acontecer, essa transformação toda que vai estar só fazendo uma curva J louca de crescimento aí? Eu acho que vocês conhecem melhor do que eu lá na Aldas, mas assim, eu vou falar do que toca a nós ali, né? Bastante do comércio eletrônico. Eu acho que o ano passado foi um ano ruim em termos de crescimento, em termos do que aconteceu, desinvestimento. Então, mudou muito o parâmetro de como os lojistas, o varejo, eles estão trabalhando. As métricas mudaram, como que eles vão operar. Era muito em crescimento, market share, exposição. Agora a gente está vendo, todo mundo freou, está todo mundo preocupado em endividamento, rentabilizar, lucratividade, reduzir custo em loja física. Então a gente está vendo essa modificação, mas ainda eu vejo isso como uma oportunidade, principalmente para a gente, porque, cara... Você é uma... Né? Seus problemas acabaram. Eu sou um cara que hoje dá ROI e entrego resultado. Então, pra gente... E isso tá se provando, né? O crescimento que a gente teve nesse primeiro quarto foi fantástico. A gente fechou bons contratos. E o crescimento que a gente teve o ano passado, apesar do mercado estagnado, também foi fantástico. A gente duplicou nosso faturamento de 2022 para 2023. A tendência é a gente fazer até um fator maior esse ano. Eu nem tô considerando essa ferramenta nova que a gente vai lançar, que é para atender sellers em marketplaces mesmo, e principalmente Mercado Livre e Amazon. E a gente nem tô considerando esse fator de crescimento que a gente está tendo. Então eu vejo como uma mega oportunidade pra gente. Acho que a gente está super bem focado. Isso acontece no Brasil. Eu acho que o Brasil está retomando com essa preocupação em mente. Ainda tem que evangelizar bastante para mostrar que a gente ainda é uma opção barata ainda. Então não percam o barco saindo. Mas a Europa, eu vejo que a Europa é muito particular. Mesmo na Holanda, que é um mercado maduro, é um mercado já consolidado, os players fortíssimos, eu vejo que ali existe uma estagnação. O mercado brasileiro, em termos de tecnologia, em termos de assumir riscos para conquistar algo, é maior. O apetite. E na Europa, e aí eu estou dando exemplos em Portugal, Espanha, Holanda, que a gente está trabalhando, eu vejo eles ainda um pouco para trás nesse sentido. Eu acho que a dor que acontece, por exemplo, principalmente na Espanha, com os marketplaces espanhóis, que está começando a acontecer agora, né? Então você vê lá a Kingfisher, que é dona da Brico Dépôt, que é concorrente da Leroy, etc. Os caras acabaram de colocar um marketplace. O Carrefour acabou de colocar um marketplace. Agora que eles estão sentindo as dores. Então tem anos ainda para... Tá um pouco atrás. Então pra gente é melhor ainda a oportunidade, porque a gente já validou. Então, assim, eu vejo com bons olhos. Acho que é um turnkey do tamanho da nossa empresa. Eu acho que e os números estão mostrando isso. Eu já não erro um business plan já faz alguns meses que eu mostro pros investidores. Ou tá fácil demais, né? Não erro. Juliano tá ficando bonzinho, filhão. Já foi mais duro. Nem participou da reunião da última. Boa. Então foi por isso. Então eu vejo com bons olhos. E a gente tem que se adequar. Eu acho que o varejo brasileiro, ele puxou o freio, falou, não, precisamos mudar a forma que a gente está operando e olhar para a lucratividade, que pra gente é uma mega oportunidade. Para vocês, né? Quanto mais consciente de custo o cara for. A gente teve um movimento também no último biênio de Estados Unidos, teve muita demissão da turma de Google, etc. Então, assim, muito cara bom ficou na rua, porque até os gigantes mesmo começam a ficar mais conscientes de
né, de payback, de ROI em geral, mesmo os caras sendo máquina de gerar dinheiro, a turma tá um pouco menos perdulária em geral, né? E o contexto desses últimos anos, né, cara, com Covid, grandes marcas entrando no mercado de marketing digital, alavancou preço de campanhas pagas aí pra... Ficou caro. Ficou carésimo. E aí, poxa, ótimo. A gente meteu uns ROIs aí que fantástico nesses últimos 2 anos. Excelente. Cara, Daniel, excelente. Agora tem um bate-bola aqui pra fechar. Perguntas aí do dia a dia, né? Um hábito que te ajuda no dia a dia. Cara, eu gosto de uma coisa que funciona pra mim é exercício. Eu gosto de exercício. O que você faz? Eu gosto de correr, mas eu machuquei o joelho, tô há 1 ano sem correr. Você operou aquela benga? Operei. Cruzado? Eu operei cartilagem. Bom. Então, tem que usar ácido hialurônico. Usa que faz bem. Tem um cliente nosso que vende lá. Dá uma injetadinha ali uma vez por semestre, depois pode correr. Eu operei agora, operei na Holanda e vou consultar um médico brasileiro. Depois eu te indico os meus aí, que meu joelho é todo ferrado. Eu gosto de exercício, cara. Eu gosto de exercício. Livro que você recomenda? Você quer que eu... Qualquer um. Eu sou um cara... Eu tenho gostos estranhos, cara. Eu gosto de física teórica e história. Assim, então, aqui, cara, pra audiência, eu não sei, assim, eu acho muito chato, cara, os livros que o Julia recomenda, cara, vou ser sincero, eu tenho que ler com... Mas eu adoro, cara, livro, assim, de física teórica, o que a galera conta de história, e eu li um agora sobre, na viagem, assim, de um cientista italiano, físico italiano chamado Carlo Rovelli, falando sobre a teoria que eles chamam de buraco branco. Pô, essa aí eu não... Cara, adoro. Não conhecia. Ainda bem que eu entendo um pouquinho. Mas adoro, cara. Adoro essas teorias do que tem de novo, o que os caras estão fazendo, teoria das cordas, mecânica quântica. Pô, adoro. Fascinado nisso aí. Perfeito. E filme que você gosta aí? Aterrissando, saindo do buraco branco para algum filme mais mundano? Filmes e séries? Cara... Eu gosto bastante de coisa histórica, assim, né? Então, um que eu tô assistindo agora, bem legal, é o Shogun. Muito bom. Não é? Espetáculo, já vi toda a série. Que agora tá esperando você me recomendar, eu tô procurando um livro. Cara, assim, é spoiler, mas, pô... Você sabia que os portugueses chegaram até lá? Eu sabia de Macau. Não, tinha. Tem um filme lá do Kylo Ren, até que ele é o Ben Solo, que é um filme que ele é um jesuíta no Japão. Excelente. Tem um filme dele como jesuíta no Japão e aquela quebra de cultura de tentar empurrar a religião católica no Japão. Então já tinha visto recomendações. Filme, né? Mas assim, ali no Shogun, ele é interessante porque você vê que a galera chegou e misturou na igreja com mercantilismo, né? Com compra e venda de mercadoria, com ponto de comércio, com poder. Achei fantástico. Vou procurar algum livro histórico para ler. Pegar AI, nossa. Interessante. Tem um filme, não sei se chama Jesuítas ou não, que é exatamente isso, desse choque de cultura da invasão católica / mercantilista, né? Portuguesa, né? Porque Portugal e Espanha brigava ali, metade do mundo é teu, metade do mundo é seu, então também tinha discussão do espanhol com o português aí. Foi até objeto de café da manhã lá em casa, fiquei explicando pra molecada. Mas tomar vinho com isso. Além das porradas que são sensacionais, né? Então, pra quem não muito viu o seriado, é muito bom mesmo. Uma frase que marcou a sua trajetória. Putz, cara, tem um cara, esse cara é fantástico. Ele falou assim, Pisano, você quer estar onde eu tô, você começa a fazer hoje o que eu faço. Esse cara chama-se Giulio Antonioli. Muito bom. Ele é bem razoável. Bem razoável. Ele é bem razoável. Ele falou isso pra mim em 2007. Boa. Nunca esqueci, cara. O sucesso acontece com quem aguenta mais a porrada. Hoje ele tá de férias, hoje de manhã ele me mandou, a gente tem uma relação profissional e pessoal muito forte. E hoje ele me mandou um artigo da HBS, né, da revista de Harvard, indicando a taxa de sucesso de estudantes dentro da Ivy League. Estudantes atletas e estudantes não atletas. Adivinha quem tem mais sucesso?
pós-universidade. O estudante que foi atleta. É óbvio, porque o que ele fez? Só que não... Tomou porrada. Aí quando ficar velho, aí ó. Não, aí... Eu fui um estudante atleta. Mas aí é melhor estar com dinheiro com o joelho ferrado do que estar sem dinheiro com o joelho ferrado. Concordo. Então, essa melhor parte... não ficar velho. E não ficar velho, essa ainda não arrumaram essa solução. Né? Então tem essa discussão. Ele é um cara grande que a gente gosta demais. Alguém que você admire? Acabamos de falar dele, mas... Cara, começamos a conversa com uma galera, né? Acho que ali todo mundo da Spring ali, eu acho que... E a gente se mantém ainda, uns com mais, outros com menos, né, cara? Vocês... A Audas é fundada por caras brilhantes, né? Mas tem que dar uma menção ali do Condé, né? O Marcelo Condé. Genial. Almocei com ele semana passada. O Cristiano também é outro cara fantástico. Pô, Marcelo Alcântara, Vander Guerreiro, cara, uma galera ali que... ali foi bom. Que trabalhou com a gente, pô, fantástico. Grandes caras. Legal. Onde podemos encontrar você nas redes sociais? Cara, agora eu tô mais ativo, eu tenho uma RP bem bacana, a Ana. Ela tá ajudando bastante a gente no LinkedIn. Mas eu tenho uma conta bem tímida comparada com a do Julian de vocês. No Instagram, então, Boa. DC Pisano. E lá eu troco... Pô, lá eu falo mais de vinho e carne do que qualquer outra coisa. Boa bola. Legal, cara. Te agradecer. Pô, excelente papo. Você tinha comentado que ia estourar o tempo. Se a gente pudesse ficar aqui mais, ficaria mais 4 horas e iam ser 4 horas de aprendizado, conhecimento, com certeza. Sensacional, te agradecer muito. O Daniel acabou de chegar de viagem, veio da Holanda, veio direto para cá pro escritório, perdeu o mala, tá com o joelho operado, então não é à toa. O cara é um guerreiro, é bom pra caramba. Agradecer quem tá aí nos acompanhando, visitar o Instagram da Audas, @dono pra dono, e até mais. Obrigado.